Seguimos falando então da gripe aviária, né? Goiás ocupa a 4ª posição no ranking nacional aí de produção de aves e também está reforçando o controle para evitar qualquer registro aí da doença lá no estado. Eu vou conversar agora então com José Ricardo Ramos, que é presidente da Agrodefesa de Goiás. Muito boa tarde. Boa tarde. José, então, Defesa Agropecuária decretou emergência zoossanitária. Quais ações estão sendo, então, tomadas para cumprir o protocolo nacional, né, de combate e prevenção, protocolo também aí do estado? Sim, Goiás ainda é um estado que não teve nenhuma detecção de caso desde 2023, quando identificamos o primeiro caso de uma ave silvestre no Brasil. Nós, até agora, mantemos o nosso estado livre, graças ao trabalho que a Agrodefesa tem feito, mas principalmente também pelo trabalho dos produtores, né, das agroindústrias. Goiás tem uma avicultura recentemente, vamos falar assim, ela é nova, é uma agricultura moderna e os produtores estão muito atentos já às questões, às ações de biosseguridade. Esse decreto, de forma preventiva, é para reforçar essas ações, para que a gente tenha mais autonomia na mobilização dos entes e também uma coordenação das ações, caso venha a gente identificar algum caso dentro do nosso território. E nesse sentido, nós já estamos promovendo várias reuniões, alinhamento com as entidades, com o setor produtivo. Então, é um decreto que foi reeditado, não é? O Estado está preparado, né, para agir rapidamente, né? E essas ações, monitoramento, então, fiscalização aí das granjas, também está valendo capacitação aí técnica das equipes, né, de campo, reforçando as orientações também aos produtores. Não é essa fiscalização aí em quantos estabelecimentos já ocorreram ou estão ocorrendo assim já de praxe aí no estado? Sim, nós inclusive já fizemos 2 trabalhos de teste para o nosso plano de contingenciamento. Nós temos uma parceria, uma proximidade com o setor produtivo, principalmente as agroindústrias, as prefeituras, a segurança pública, o meio ambiente, e essa mobilização ela é muito importante. Nós também criamos um departamento, uma gerência de educação sanitária que é fundamental para levar informação tanto aos produtores quanto à sociedade, para que a sociedade fique tranquila em relação a essa doença que, por enquanto, em Goiás, e se Deus quiser também por muito tempo, estaremos livres dela, né, as questões, todos os cuidados ao consumo dos produtos que nós recomendamos, que não tem nenhum risco para a população, mas se por acaso também, no caso de identificar algum sintoma de alguma ave silvestre ou alguma ave caipira ou qualquer outra situação que comunique com a Agrodefesa fazer a intervenção necessária, recolher material, fazer os exames, isso já vinha ocorrendo, né, de forma bem coordenada. O que nós fizemos agora foi reeditar esse decreto e trazer mais, vamos falar assim, o item principalmente deixar pronto a questão da mobilização e desse alinhamento com as ações coordenadas para cada ente que faz parte do comitê que nós criamos dentro do Estado para caso a gripe aviária ela venha a ocorrer no nosso território. E por quantos dias, então, vai vigorar esse decreto? E neste ano, vocês têm aí casos, tiveram, né, melhor dizendo, casos suspeitos aí de gripe aviária, casos que foram, então, investigados aí pelo Laboratório de Campinas, ou nem isso chegou a ocorrer nesse período agora, né, de janeiro a maio deste ano? O ano passado nós tivemos cerca de 30 casos que foram investigados e foram descartados. De novembro para cá, paralisou. Nós não temos nenhum caso em investigação no momento. O decreto ele vai perdurar por 180 dias e, de acordo com a evolução da situação no Brasil, nós tomaremos a decisão de prorrogá-lo ou até de paralisá-lo. Eu acho que a gripe aviária, como é um problema que afeta o mundo inteiro, os
atentos, né? Nós precisamos estar muito alinhados, não só dentro do Estado, mas a nível de Brasil. Na semana passada, por exemplo, nós estávamos reunidos com a defesa agropecuária lá do Sul, lá do Rio Grande do Sul, já fazendo nossos alinhamentos para muitas outras ações da defesa agropecuária, mas também, principalmente, para a agropecuária. Amanhã, inclusive, nós vamos ter, na reunião com o setor amanhã, nós vamos ter a participação da Agência do Rio Grande do Sul de Defesa Agropecuária e relatando, né, todo o trabalho que eles têm, que estão desenvolvendo, o plano de contingência, a experiência que eles têm. E todas as informações que até agora nos chegaram é que o trabalho tem sido muito bem sucedido, já o descarte das aves, a parte de vigilância já foi toda implementada e uma expectativa que dentro de um curto espaço de tempo nós já estejamos com esse caso, né, esse foco já debelado, enfim, extinto, para que a gente possa retomar as nossas exportações e o fluxo comercial ele siga, como a gente já previa esse ano, um novo recorde de produção e também de exportação, e a gente trabalha nesse sentido que ainda aconteça esse ano. José, fala pra gente aí em relação à produção do Estado, né? Quanto que ocupa aí nesse ranking nacional? A gente sabe que a região sul, ela domina, né, o ranking, mas o Estado de Goiás também é muito importante aí quando a gente fala na produção avícola, né? Quantas granjas também comerciais fazem parte do plantel goiano da avicultura? Nós temos, hoje, Goiás é o quarto maior produtor de frango do Brasil. A nossa avicultura, principalmente a de corte, ela cresce acima da média nacional. Há 5 anos atrás, Goiás era o sexto maior produtor e exportador, e ao longo desses anos, esses últimos anos, a nossa avicultura vem crescendo consideravelmente, e tanto em quantidade quanto também em qualidade, sempre ali em parceria com os demais estados. Nós temos hoje, nós temos 3 grandes agroindústrias, mas essas agroindústrias, 4, na verdade, mas nós temos 7 plantas frigoríficas que abatem frango, nós temos mais aproximadamente 40 outras granjas de poedeiras comerciais e também os matrizeiros que abastecem essas agroindústrias integradoras do nosso estado. Nós temos aqui principalmente 3 regiões, que é a de Rio Verde, Mineiros e Jataí. Depois nós temos aqui na região oeste, Itaberaí, toda aquela região. E na região leste de Pires do Rio também uma agroindústria importante. E uma outra que está surgindo também na região de Morrinhos, essas agroindústrias e também a agricultura de porte gera muito emprego, muita riqueza, traz muita divisa para o nosso estado e contribui para o crescimento socioeconômico de Goiás. Tá certo, os trabalhos de biossegurança a todo vapor aí no estado, né? Você falou aí em relação a essa reunião que vocês vão participar amanhã, não é? E também aquele recado, né? Comunicar o produtor, né, que já faz o seu trabalho aí nos seus plantéis comerciais, comunicar então imediatamente os canais oficiais, não é, do estado para qualquer ocorrência, caso venha, né, ter aí no estado, não é? Exatamente, nós estamos aqui com os nossos canais de comunicação, nosso 0800 646 22, nosso site, WhatsApp, toda a nossa estrutura de prontidão para qualquer caso que venha ocorrer no estado, nos notifique. E também para aqueles produtores, os trabalhadores, as pessoas que estão envolvidas no setor, aqueles criadores que têm seus criatórios de fundo de quintal, para o seu consumo próprio, aqueles criatórios de subsistência, também ficarem muito atentos na medida do possível. Buscar um abrigo para essas aves, que hoje a gente considera um dos pontos mais vulneráveis dentro da agricultura, esses criatórios que são criados de forma extensiva. A nossa orientação é fazer o cadastro no nosso sistema e ter um acompanhamento sanitário preventivo da agrodefesa no intuito de evitar esse contato com outras galinhas, com outras aves, principalmente as aves silvestres. O pessoal que trabalha na agricultura comercial também evitar esse trânsito, né, com aves domésticas, com as aves silvestres, aqueles passarinhos, enfim. A gente precisa manter agora ainda mais essa vigilância, essa atenção para que a gente não tenha surpresas no caso de ter um foco aqui
mata silvestre, por exemplo, ou uma criação de fundo de quintal. É porque esses focos não afetam o fluxo comercial, mas evitar que ele chegue para os nossos plantéis comerciais. José, para finalizarmos a nossa conversa aqui, algum tipo de carga vinda do Rio Grande do Sul, né, em específico de Montenegro, alguma coisa relacionada ao todo o Rio Grande do Sul, vocês chegaram a impedir esses ovos férteis, por exemplo? Não, nós já rastreamos, nós temos o nosso sistema de defesa agropecuária que rapidamente foi ativado, não tivemos nenhuma carga para Goiás, nem daquela granja, nem nenhuma outra. Também, logo que foi declarado o foco, o próprio Rio Grande do Sul já também acionou o alto embargo, então já esse fluxo hoje ele já está interrompido, mas nós não tivemos nenhum caso que precisasse descartar, enfim, nós estamos tranquilos nesse sentido. Só uma curiosidade mesmo, que a gente noticiou aqui que toda a carga foi rastreada lá em relação a esses ovos férteis do Rio Grande do Sul. José Ricardo Ramos, presidente da Agrodefesa de Goiás, muito obrigada por essa conversa, esclarecimentos e toda a atuação que o Estado está fazendo aí, não é, na prevenção, né, para que a doença não chegue aos plantéis de Goiás. Obrigada, viu, José, e até uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos, uma boa tarde. Boa tarde, tchau, tchau.